Nesse vídeo, vou te passar alguns passos simples para você montar uma pregação. Por exemplo, vamos supor que seja a sua primeira vez. Talvez você quer aprimorar o seu conhecimento, a sua forma de encontrar a mensagem boa. Se você for olhar na internet, em outros canais, eles ficam dizendo para você assim: escolha o texto, coloque uma introdução e coloque também um desenvolvimento. Sim, e se você não sabe escolher o texto? Nem fazer introdução e sequer um desenvolvimento. Então eu quero aqui te ajudar a fazer tudo isso aí. Então fica comigo até o final. Você vai poder sair daqui pronto para subir no altar e pregar a sua primeira palavra. Digamos que você foi convidado para pregar e não sabe o que fazer. Você não sabe o que pregar, aonde pregar. E você não sabe o que fazer. E isso é muito normal que aconteça com qualquer pessoa. Inclusive, quem já é acostumado a pregar, tem dia que ele tem que pregar e ele está sem uma direção. Mas vamos partir daqui para a parte mais técnica, para a parte mais temática, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para você. Digamos que você vai pregar no domingo ou em uma quinta-feira, não importa o dia. Digamos que você quer falar sobre perdão. Eu estou aqui só dando uma ideia. Eu estou te ajudando aqui a encontrar um tema. Você pode falar de perdão, você pode falar de fé ou também falar de salvação. Um monte de assunto. Mas vamos pegar o perdão aqui como exemplo. Agora que você sabe o que quer falar, que é o perdão, você vai ter que encontrar um texto que fale sobre perdão. Então eu vou te dar um texto, por exemplo. Vamos usar o filho pródigo. Tem várias outras mensagens na Bíblia que você pode usar. Mas vamos pegar o filho pródigo, porque é uma mensagem longa e você vai poder falar dela. Então vamos lá. Você quer falar sobre perdão e você já escolheu o tema. E você quer falar de perdão dentro da história do filho pródigo. Quando você estiver lendo o texto, você pode ler só o versículo-chave, ou você também pode ler toda a história do filho pródigo. Muita gente lê só o versículo-chave, 2 ou 3 versículos para ficar mais curto dentro da mensagem, e até também sobrar mais tempo para você ministrar. Mas tem gente que gosta de ler o texto inteiro, como eu. Às vezes é bom porque as pessoas que não conhecem a história vão ficar conhecendo agora. Então você escolheu o texto de filho pródigo que está em Lucas 15. Agora observe. Depois que você fez isso, você vai fazer uma pequena introdução antes de entrar na mensagem. E como que eu faço essa introdução? É muito simples. As formas de fazer a introdução, você pode fazer simplesmente contando um resumo da mensagem que você já leu em casa. E você já ficou bom nisso. Você já decorou a história. Então você vai fazer mais ou menos isso. Meus amados irmãos, essa é a história de um homem que tinha 2 filhos. Você já leu e agora você vai apenas falar para eles. A Bíblia diz que o mais moço chegou, o pai disse: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Você está fazendo só um resumo. Isso aqui é uma introdução. Aí você fala toda a história que o pai dividiu os bens, que ele saiu para um lugar distante, depois perdeu tudo, e depois foi cuidar de porcos. E depois caiu em si e voltou. E quando ele volta, o pai o recebe de volta. E aí chegou no perdão. Você vai chegar aonde você quer, entendeu? Então você vai extrair o perdão nesse momento. Aí você fala: e é aqui que eu quero abordar. Tá bom? Observe que o pai não jogou nada na cara do filho. O pai simplesmente perdoou. Então você começou a fazer o seu resumo, que é uma espécie de introdução. E você chegou onde você queria. Então você agora vai entrar no assunto. Para você também fazer a introdução, você pode, além de fazer isso, você pode falar com a igreja. Para não ficar só no texto, você vai dizer: meus irmãos, muitas vezes uma culpa pesa
dentro de nós por algo que fizemos. A gente se acha até indigno, achando que Deus não vai nos perdoar. Mas eu quero dizer para você que assim como ele fez lá com o filho pródigo, olha só, ele também vai te perdoar. Então você já falou isso e você escolheu o assunto, escolheu o texto e você fez a introdução. Você vai agora pregar, tá ok? Gente, a pregação é o momento de ouro da mensagem. É aqui que você vai mostrar o teu conteúdo. E é muito importante que antes de você entrar na mensagem, você já tenha segurado a atenção das pessoas. Então vamos lá. Agora, você vai pegar a palavra de Deus. Geralmente, eu faço assim. Eu pego versículo por versículo e vou explicando. E depois eu aplico o versículo. Então você vai ministrar, você vai pegar o ponto-chave do texto e você vai falar sobre o perdão. Então, antes de você entrar no perdão, você vai falando desde o começo da história novamente. Só que agora, lendo texto por texto, versículo por versículo, e aplicando o texto. Certo homem tinha 2 filhos, o mais novo chegou ao pai e disse: me dá a parte que me pertence. Aí você pode pegar esse texto e dizer assim: irmãos, dentro da igreja está cheio de gente assim. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas temos curiosidade de saber o que acontece lá fora, de saber como é o mundo lá fora. Principalmente as pessoas que nunca conheceram o mundo, as pessoas que nasceram dentro da igreja e nunca conheceram o mundo. E só ouvem alguém falar. Tem aquela curiosidade, e isso foi com aquele jovem também. A Bíblia diz que o pai pegou, entregou o bem para o filho e ele saiu. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente pega tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, nos deu graça, nos deu prosperidade, também nos deu os dons espirituais, talentos, e a gente pega tudo isso e vai usar lá no mundo. Lá no mundo a gente perde o que Deus nos deu e começa a passar necessidade, começa a vir um vazio, uma fome espiritual. Tudo que aquele filho pródigo passou é o reflexo daquilo que a gente passa quando está longe de Deus. Amigos o abandonaram. A presença de Deus que ele não tinha mais. Estava distante do Pai. Foi para uma terra longe. Você vai dizer que quando a pessoa se afasta da igreja, geralmente ele fica bem longe. Ele não quer nem ver uma pessoa da igreja porque ele se envergonha. Só que os amigos lá do mundo, eles não são fiéis a vida toda. Enquanto eles puderem tirar alguma coisa de você, eles estão ali. Eles vão estar ali. Mas quando eles não puderem, eles vão te deixar sozinho. E é isso que você vai extrair desse momento. Aí você vai dizer que aquele filho chegou no fundo do poço. No momento que você falar que ele tem vontade de comer a comida dos porcos, é esse ponto o momento mais crítico. Porque para um judeu, entenda isso, nem tocar em porcos era permitido. Quanto mais cuidar deles. Então, quando ele estava ali com fome, ele caiu em si. E você vai dizer, a pessoa está longe de Deus, só pode estar fora de si. Porque uma pessoa em sã consciência jamais se afastaria de Jesus. Então, caindo em si, ele pensou, vou voltar para casa. Então você está pregando, você vai dizer e você vai se concentrar que quando ele voltar e tiver um encontro com o Pai, você vai extrair o tema da sua mensagem.
Aí ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e abundância, e eu aqui estou passando fome. Então ele sai de lá, ele sai, e o que vai dizer? Eu vou me levantar, eu vou lá e vou falar isso e isso. Quando ele encontra o pai, a Bíblia diz que o pai sai correndo e eles se abraçam. E ele começa o seu discurso: pai, eu pequei contra o céu. E o pai diz: meu filho, tragam-me depressa a melhor roupa. Quando o pai disse: meu filho, traga-me depressa a melhor roupa, a sandália, o anel para o seu dedo, mate um bezerro cevado, você vai falar sobre perdão. Então deixa o Espírito Santo trazer mais coisas à tua memória. É porque nesse momento vai vir coisas na sua cabeça. Vai vir revelações na sua mente. Você não pode se prender apenas ao que está escrito, aos tópicos. Você precisa deixar também Deus te usar. Vai vir lembranças. É muito importante você, na hora que estiver pregando, usar um tópico, usar uma história de alguém, um testemunho que você conheceu, de que foi perdoado por Deus. Usa um fato, sei lá, do seu passado, que aconteceu, que você pecou, talvez que você tenha pecado, que você caiu, ou que você pensou que Deus não iria te perdoar. E Deus te perdoou. Use um exemplo bíblico, outro exemplo bíblico que você conheça. Não precisa falar só no filho pródigo. Use também de Pedro, que negou Jesus, mas Jesus perdoou. Use também sobre Paulo, que era um perseguidor da igreja. E esse foi muito usado por Deus. Você pode usar outros textos para te ajudar na tua mensagem. E ela poderá ficar mais enriquecida. E depois, quando você contar toda a história e a reconciliação com o pai, com o filho, e a festa, e o filho mais velho que não queria entrar, depois entrou, toda aquela coisa, aí você vai concluir a sua mensagem. E é muito importante a conclusão com chave de ouro. Você vai concluir dizendo assim: veja bem que Deus fez. Irmãos, Ele é o Deus que perdoa. Ele enviou o seu Filho justamente para perdoar o meu e os seus pecados. Isaías disse que, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornará mais alvo do que a neve. Ainda que seja como carmesim, se tornarão como a lã. Eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, você fala para quem está lá. Não importa o que você fez. Não importa como você está aqui agora. Eu te digo, se você está aqui hoje, foi Deus que te trouxe, porque Ele quer perdoar os seus pecados. Eu quero orar por você. Coloca a igreja de pé e faz uma oração. Faz o convite. Quem quer receber essa oração, vem aqui na frente. E ele ou ela vai vir aqui na frente. Então você vai ganhar, em cima da palavra, almas para Jesus. E você vai encerrar com uma oração. Viu aí? Essa é a mensagem que você poderá ministrar. Tá bom, meus irmãos? Gostou do vídeo? Te ajudou? Então, se te ajudou, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Deixe seu like, comente o que você achou e ative o sininho de notificação em todas, para não perder nenhum conteúdo. Fique com Deus.